Enganosa aqui, dizendo que eu tenho mais a dizer do que ele sobre a matéria. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite na pessoa da Renata, minha ex-chefa no núcleo, de todos os integrantes do núcleo, toda a equipe. Elizabeth está aqui também. Para mim é sempre uma satisfação. Eu não consigo dizer não para qualquer convite que venha do Nidiped. Também a minha satisfação de dividir a mesa com o Pedro, que torna menos traumática a experiência de falar de processo, que vocês vão ver aqui do que eu vou conseguir apontar. Eu mais ou menos consigo falar um pouquinho de direitos humanos. Processo aí não é a minha praia, é a praia desse cara que é professor de processo civil. Então é uma segurança estar na mesa junto com ele para me corrigir. E sempre para ensinar, né? Se a visão de todo mundo fosse a visão do Pedro, eu não precisaria falar de visão da defesa, porque a gente estaria dentro de um processo minimamente adequado aos parâmetros de direitos humanos sobre a curatela. E também quero agradecer a vocês pela presença, pelo tempo, pela paciência e espero pelos debates que teremos produtivos. Como eu tenho 20 minutos, agora 18h30, eu vou procurar ser bem breve. Já antecipadamente pedi desculpa pelo meu PowerPoint, porque é a primeira vez que eu faço um PowerPoint, eu normalmente não faço, mas eu achei que a gente teria aqui alguns pontos, principalmente aqui eu vou colocar texto de lei. Não sei se está dando para enxergar bem também, eu prometo que eu falo o que está aqui também, para a gente poder seguir um pouco juntos, né? Porque eu vou acabar tendo que falar sobre confronto entre LBI e Código de Processo, etc. Antes de eu ingressar na fala, eu queria pedir para vocês que me analisem quem tem formação jurídica nesse auditório. Tá, estamos em franca minoria, tá bom. Então, eu vou tentar adequar, deixo também aberta a mesma solicitação do Pedro. Se eu entrar em alguma área que seja completamente nebulosa, me chamem e a gente tenta resolver aqui na medida do possível. A gente fez uma divisão de temas porque eu acho que acaba existindo um certo esquecimento de que o processo de curatela ele vai ter duas partes. Ele tem o ingresso, tem a necessidade de você ajuizar uma ação por uma série de motivos. O Pedro retratou muito bem a realidade que a gente enxerga aqui, né, de um estabelecimento de uma certa condicionante para acessar determinados direitos. Mas você tem num processo, ou deveria ter, sempre um diálogo, sempre a possibilidade da pessoa que é acionada se manifestar, apresentar o seu ponto de vista, apresentar os seus argumentos e tornar um processo de diálogo que vai culminar numa decisão judicial. Essa é a ideia das garantias que a gente tem constitucionais de contraditório e ampla defesa. Toda pessoa processada tem que poder falar nesse processo, tem que poder apresentar os seus argumentos. E pelo que o Pedro destacou aqui, vocês, mesmo quem não é da área jurídica, por essa simplicidade do processo, pela forma muito expedita, como ele sempre aconteceu, no processo de interdição antigo, né, aqui tem um divisor de águas que é a LBI, que exclui o termo interdição, e isso é importante, né? Em direitos humanos e direitos das pessoas com deficiência, a gente sabe que terminologia é importante, ela carrega elementos que vão ou colar uma etiqueta ou libertar, né, de algum tipo de amarra tradicional e abolir o termo interdição. Interdição é isso aqui, né? Interdição é daqui você não passa. Isso é importante, né? É uma questão simbólica bem relevante da Lei Brasileira de Inclusão. Mas nesse processo, tradicionalmente, a pessoa com deficiência era o objeto desse processo. Ela era o tema sobre o qual recai o processo e muitas vezes, como o Pedro falou, sequer é ouvida, sequer é entrevistada, quer dizer. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: qualquer tema sobre pessoa com deficiência no Brasil,
A gente está falando sobre um paradigma que é o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. Quem milita na área, lida com o tema, com certeza já ouviu falar, conhece. Ela é uma convenção importante não só para os direitos das pessoas com deficiência, como no Brasil, para o tratamento dos direitos humanos. Ela é um tratado que a gente no Brasil incorporou como emenda constitucional. Para quem não é do direito, o pessoal tradicionalmente fala de uma figura de pirâmide, eu sei que é antiquado, eu falo isso, mas acho que dá a ideia no direito a gente tem uma norma que está no topo e todas as outras têm que respeitá-la. Essa norma é a Constituição. E para a nossa Constituição também é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então eu estou falando da regra do jogo aqui. Tá? O que vai contra a Convenção não pode existir, pelo menos na teoria jurídica não pode existir, não é válido. E o que existe, que é dúbio, deve ser interpretado de acordo com essa Convenção. E vejam que essa Convenção fala sobre o tema da capacidade. Esse é um dos grandes temas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela está no artigo 12, eu sugiro a leitura por todos vocês. Primeiro, porque vai dar um tilt, que você vai falar, como assim? Existe um processo no Brasil de estabelecimento de um curador para questões patrimoniais. Eu já dou um spoiler para vocês. A Convenção excepciona, eu vou falar disso, a figura do curador não é compatível com a Convenção, mas ela fala expressamente do direito a exercer os atos negociais e patrimoniais. Então, é o item 5 do artigo 12. Mas vejam que o direito à capacidade na Convenção, ele não chama direito à capacidade, ele chama direito ao reconhecimento igual perante a lei. O que a gente está falando aqui é do direito de ser reconhecido como uma pessoa, como qualquer outra. E como é que essa pessoa nem falava no processo? Então, acho que a primeira dimensão, e que eu chamo aqui de papel da defesa, mas é da gente lembrar as consequências que esse processo tem. A imposição da interdição ou curatela fora desses moldes que o Pedro traça, que são brilhantes, mas que estão no como poderia ser, né? A gente já viu que a coisa não caminhou assim. O estabelecimento disso implica numa limitação ao direito ao reconhecimento igual perante a lei. Então, a gente precisa ter a dimensão da profundidade de afetação da vida da pessoa e da dignidade da pessoa pela imposição de uma curatela. Isso eu acho que se a defesa pode levantar alguma coisa, é isso. Essa dimensão. E o segundo ponto também que eu acho que é importante é o seguinte, e aí normalmente eu falo só disso que eu vou dizer agora, isso para mim vai ser um mero detalhe. Ontem a Estela veio aqui falar, a Renata, a Fernanda já lidaram com os temas do que a gente chama de direito material, né, da curatela em si, não do seu procedimento. Mas eu preciso só que vocês também rememorar, então, se foi falado, eu não consegui vir ontem, infelizmente, ou destacar que a Convenção ela trata do tema da capacidade de uma forma, num combinado, né? É um combinadão. São duas coisas que devem acontecer em relação à capacidade das pessoas com deficiência, para a Convenção que para nós é a Constituição. Essa pessoa deve ser a responsável pela tomada de decisões na sua vida. Sempre. Então, o modelo de decisão substituída, ou seja, em que alguém tome, ainda que seja uma decisão, em nome da pessoa com deficiência, é proibido pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quem diz isso é o comitê que foi criado para controlar a aplicação desse tratado. Então, modelo de decisão substituída, que é o modelo clássico de curatela aqui, como o Pedro falou, uma pessoa se sujeita a outra. Esse modelo não é compatível com a Convenção. Ah, mas as pessoas vão ficar desprotegidas, curatela vem de curare, que é proteger, né? Isso aí é o jargão dos textos de quem escreveu sobre. Então, ela vem num combinado, lembram que eu falei? Além da eliminação do modelo de decisão substituída, você cria um modelo de decisão apoiada. Esse é o modelo da Convenção. Ninguém mais fala em nome da pessoa com deficiência, mas devem ser providos todos os recursos necessários para que ela tenha os apoios que precise para
compreender a situação, tomar a decisão, compreender as consequências dela e exercer o ato de acordo com essa tomada de decisão. Está soando familiar? Tem um nome de um instituto que foi criado pela Lei Brasileira de Inclusão, que é tomada de decisão apoiada. Esse é um dos modelos de apoio. Ontem a Estela falou com vocês sobre outras possibilidades, né, no direito comparado. Esse é um dos modelos de apoio. Mas então, saibamos, o modelo da Constituição, que é o da Convenção, é não a decisão substituída, sim a decisão apoiada, com os apoios que forem necessários. Tá? Esse é o cerne da questão. E aí, eu gosto de falar de 3 pontos, e aí eu prometo que eu entro na parte processual, que são dessa interpretação desse comitê da ONU. Eles falam em direito a cometer os próprios erros. Direito. Isso não é direito a cometer os próprios erros. Por quê? Alguém aqui aprende com os erros dos outros? Eu não. Podem me falar 200 vezes, Felipe, isso vai dar errado, já fiz, não sei o quê, blá, 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 blá. Se eu não bater a minha cabeça, eu não aprendo. Porque é constitutivo da gente. Não é errando que se aprende, isso não é um ditado, que isso não existe por acaso, é verdade. O modelo de curatela anterior, o modelo de interdição, na ânsia de proteger a pessoa, tirava dela a possibilidade de tomar decisões erradas, porque ela não podia tomar decisões. E aí o comitê lida com isso como um aspecto de dignidade, de você se construir enquanto pessoa. Se você errar e entender as consequências negativas de determinados atos, ou você vai aceitar e falar, não, é isso aí. Ou você vai repensar da próxima vez. Isso cria a nossa Constituição enquanto pessoa. Junto com esse direito, eles falam de dignidade do risco. Então, correr riscos é parte de ser humano. E é parte da nossa dignidade. E dignidade é o núcleo de qualquer direito humano, né? A construção, seja internacional, seja a nossa, da Constituição sobre direitos humanos, é baseada em uma única ideia. Seres humanos são dotados de dignidade. Então, a gente precisa se basear nisso. E aí, o outro ponto também, porque causou muito rebuliço, né, a Lei Brasileira de Inclusão, os autores, porque mexeu no Código Civil, no artigo 3º e no artigo 4º, são os artigos que falam sobre a capacidade da pessoa. É o comecinho do Código Civil, quem fez direito são as primeiras aulas de civil que a gente tem, né, é a base de tudo. Então gerou muita apreensão, a doutrina, os professores escreveram muito sobre a Lei Brasileira de Inclusão por conta disso, porque mexeu no Código Civil em pontos sensíveis do Código Civil. E aí fica parecendo que lutar por capacidade é uma coisa nova, bizarra, que só as pessoas com deficiência que estão inventando agora disso. Mas essa é uma luta tão antiga. Há poucos anos atrás a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada. A mulher se submetia à vontade do marido. É uma luta bizarra a mulher querer tomar as próprias decisões e... Não! Volta um pouquinho mais. As pessoas escravizadas eram coisa, não eram pessoa. Também houve uma luta pela tomada de decisão, pelos atos das próprias vidas estarem nas mãos delas. Então, também vamos desmistificar essa ideia de que luta por capacidade é um negócio maluco do... Ah, não, isso é uma inovação da Convenção sobre... Não! Isso é uma luta de grupos que são alijados disso. Chegou a vez das pessoas com deficiência. Então, a partir destes olhares, eu estou pensando no papel que quem assumir a defesa num processo de interdição ou curatela deve ter em mente. Aqui, de novo, são duas palavrinhas complicadas para dizer, né? Controle de constitucionalidade e convencionalidade. Constitucionalidade é o que está na Constituição. Convencionalidade é o que está numa Convenção de Direitos Humanos. A gente tem que fazer esse controle. Então, chacoalhar a legislação de acordo com o que está previsto nessa Convenção. E o que vai nessa linha. E claro, né, como a divisão aqui ficou boa para mim, porque é muito mais fácil você ser ferrenho nessas argumentações, nessas pontuações, quando você está no papel de defesa. Claro, né? Eu estou defendendo a pessoa com deficiência que vai se sujeitar a uma limitação na sua capacidade. Então não estou poupando argumentos aqui nessas sugestões. Lembrando, a defesa da pessoa com deficiência nesse processo, como qualquer um,
essa pessoa tem direito a constituir um advogado da sua confiança. Mas quando isto não acontece, existe uma figura processual que chama curador especial. E quem exerce essa função? A Defensoria Pública. Então é importante nós, enquanto Defensoria Pública, tratarmos também da visão da defesa. Porque esse papel será nosso, se não for de um advogado constituído. Eu já passei 15 minutos. Vamos lá. Tá voando? Tá voando o tempo. É. Quando a gente está conversando coisas legais com pessoas que têm interesse no tema, a coisa vai rápido. E aí o Pedro já deixou a gente ver então uma série de problemas que eu acho que devem ser o primeiro ponto a ser enfrentado, além daquele controle de constitucionalidade e convencionalidade, em que você vai dizer na defesa, olha, curatela é inconstitucional, ponto. O máximo que a gente pode admitir é a tomada de decisão apoiada, ou a curatela só é constitucional nos termos em que o Pedro propõe. Então, tirando todo o significado anterior dela, de substituição de vontade, e essa terminologia sempre significou isso, por isso o comitê da ONU também fala curatela não, mas é possível, e eu acho até uma ideia bastante interessante, a gente retirar esse conteúdo e dar então um conteúdo de apoio. Curatela serve para delimitar barreiras e fixar apoios. Legal. Fora disso, inconstitucional. Essa é a defesa ferrenha, né? Passado isso, que claro que a gente também tem que considerar, houve avanços significativos, né? A gente está saindo de um modelo de curatela total, né? Interdição total, o 90%, o Pedro diz aqui, eu acho que talvez fosse até mais, né? Antes da LBI, o pessoal tinha, quem estava mais engajado tinha um movimento de, eu acho que era até, né, aquelas frases, curatela, interdição parcial é mais legal, algum dos MPs fez alguma coisa assim, era isso, era a luta para que a interdição não afetasse todos os atos da vida. E a Lei Brasileira de Inclusão trouxe um super avanço em relação a isso, ela blindou os direitos existenciais, os direitos não estritamente patrimoniais, como o Pedro falou, como ontem também teve um dos painéis sobre isso. Então ela é super interessante desse ponto de vista. E aí a gente vai para uma segunda batalha, que é o Código de Processo Civil revogou a LBI? Se você entrar no site do Planalto, isso pra gente eu não tenho mais lei em papel. Eu jogo no site do Planalto, que publica a legislação na internet. No site do Planalto, o CPC revogou a Lei Brasileira de Inclusão. Se você vai no Código Civil, nas disposições que a Lei Brasileira de Inclusão trocou, tem um risco e dito assim, revogado pelo Código de Processo Civil. E o CPC, o Pedro já ressaltou aqui alguns pontos, tem outros, ele retrocede em relação a esses avanços da Lei Brasileira de Inclusão. Ele volta a deixar a critério do juiz fazer ou não a entrevista, ter ou não a assistência de uma equipe multidisciplinar, fazer ou não a prestação de contas do curador depois. Então tem uma série de pontos em que o CPC retrocede. Então a briga primeira vai ser vale a convenção, vale o resto, e a segunda vai ser vale a LBI ou vale o Código de Processo Civil. E aqui também, então, vou tentar passar rápido, porque isso é mais jurídico, eu acho que são mais argumentos para as peças, né, que as pessoas podem usar. Mas você teria 3 critérios clássicos para solucionar um conflito entre normas e um critério de direitos humanos. Critério cronológico. Qual norma veio antes? A Lei Brasileira de Inclusão ela é promulgada depois do Código de Processo Civil, ou seja, aprovada, finalizou-se o seu processo legislativo, ela é sancionada depois do Código de Processo Civil, mas ela entra em vigor antes. Porque às vezes as leis, quando fazem reformas muito profundas, elas prevêem um período para que a sociedade se adapte. Chama o período de vacatio legis, ou vacância da lei. O período da LBI é menor do que o do Código de Processo Civil. Então ele é uma lei que foi aprovada antes, mas entrou em vigor depois. E, claro, quem tá dizendo que foi revogado está usando o critério da entrada em vigor. Mas é possível a gente pensar também no critério da aprovação, né? É hora de você discutir, de você verificar o que vai ser revogado, o que não vai. As leis, preferencialmente, têm que dizer quem elas vêm revogar. E aí tem um precedente, até o Pedro que trouxe. Eu estou um pouco surrupiando, né, a sua pesquisa. Foi o Pedro que trouxe a primeira vez que eu vi. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal, em questão penal, mas aqui a gente está falando de lei no tempo, então independe
da natureza, de que se de duas leis, uma for promulgada antes e entrar em vigor depois, e a outra for promulgada depois e entrar em vigor antes, quem vale é quem foi promulgada depois. Então, vale o critério da aprovação da lei. E aí, a gente teria a LBI. O critério de especialidade é um segundo critério, que é assim, qual lei fala sobre um tema específico, trata um tema específico. Código de Processo Civil são as normas de processo para qualquer caso não criminal, nem trabalhista. A LBI fala dos direitos das pessoas com deficiência. Curatela, como foi falado aqui, é um instituto de direito material, ou seja, curatela não é um processo. O processo estabelece a curatela, mas a curatela ela está fora do processo, ela é a disciplina da capacidade jurídica. Então, é um tema menos de processo e mais de direito material. Qual é a norma especial sobre pessoas com deficiência de direito material? A LBI. Então, por esse critério, eu também considero que valeria a LBI. Terceiro critério, hierarquia. As duas são leis federais. Uma delas vem cumprir declaradamente a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Constituição, que é a LBI. Então, também é uma lei que está mais atrelada a uma norma hierarquicamente superior. E, por fim, o que eu acho mais interessante é o seguinte. Em direitos humanos, a gente utiliza, e os tratados em geral têm essa cláusula, que é a cláusula da norma mais favorável. O que ela diz? Ela diz que uma norma de direitos humanos nunca vem para reduzir o patamar de proteção que já existe. Uma norma de direitos humanos sempre vem somar. Ou ela vai manter um patamar de proteção, especificar, ou ela vai ampliar esse patamar de proteção. Essa cláusula da norma mais favorável. E ela está na LBI. O que é até estranho, assim, ela mostra como a LBI foi pensada de um ponto de vista de direitos humanos. Aqui, só no parágrafo único, prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Então, eu compreendo, e o CPC tem disposições interessantes, que a gente está num tema de direitos humanos, com uma norma que veio cumprir uma convenção de direitos humanos. O melhor critério para utilizar é o critério de direitos humanos. Qual norma vale? A que for mais favorável, a que proteger mais a pessoa com deficiência. Não os interesses de quem quer ser curador, de quem quer que o processo ande mais rápido, a pessoa com deficiência. E a partir disso que eu pensei em pensar, então, algumas questões. Vou tentar ser bem rápido. Preciso 5 minutos, pode ser? Tá. Vou tentar ser bem rápido. Uma questão interessante, legitimidade ativa. Quem pode propor uma medida de interdição ou fixação dos termos da curatela? Pela LBI, então pais ou tutores, o cônjuge ou qualquer parente, né? Família, vamos chamar, Ministério Público e a própria pessoa. Esse item da própria pessoa, para mim, é um dos grandes fiadores da tese do Pedro, né? Porque a própria pessoa requer a curatela, na verdade, ela quer um apoio, né? Ela não vai se libertar da sua capacidade de tomar decisões. Ela vai, né, falar, prefiro que alguém decida por mim. Não, ela vai buscar um apoio. Essa previsão sai no Código de Processo Civil e entra esse inciso 3, que para mim é o mais perigoso que existe. O representante de identidade em que se encontra abrigado interditando. Por quê? Porque é claro que a gente tem instituições seríssimas e que buscam a autonomia, buscam prover o que for necessário e tal, mas a gente tem um contexto de uma possibilidade de violação muito grande, é um combinadão. Esse combinado é institucionalização, incapacidade e internação. Né? Então você tem, que é um outro tema também legal da gente debater, obviamente não vai ser aqui, mas a internação compulsória ou internação involuntária, mas se ele for interditado, pode ser internação voluntária, né? Quer dizer, que é a privação da liberdade para tratamento. E aí vejam, se o dono da instituição fala em nome da pessoa, é possível que o interesse dele seja que a pessoa continue lá, que ele receba o benefício da pessoa para custear a estada dela lá. E aí, quando que esse cara vai sair dessa instituição? Nunca. Jamais. Então esse é um item muito perigoso do Código de Processo Civil. Vamos lá, seguindo em frente. Essa para mim também é importante. INSS é legitimado para requerer a interdição? Não.
Não. Não. O Pedro falou de que às vezes as pessoas chegam a pedido. É muito raro alguém pensar, sabe o que eu preciso? De uma curatela. É muito raro. Então uma pessoa chega e fala, ó, eu preciso de uma curatela e tal, normalmente porque alguém mandou. E quem normalmente manda, a gente fez um levantamento há algum tempo atrás aqui, é o INSS. Essa é uma normativa interna deles, né? Não cabe ao INSS exigir interdição, seja total ou parcial. Também outro ponto interessante para você lidar na defesa. Uma outra questão, essa também é interessante, o Pedro até falou daquela decisão do Rio Grande do Sul. Quando a LBI fala da curatela, né, e ela mantém, ela não extingue a curatela, ela fala então, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Parágrafo 2º, quer dizer, ele está falando da mesma coisa ainda, está falando do mesmo processo. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Quando é facultado à pessoa com deficiência a tomada de decisão apoiada? Sempre. Sempre. A tomada de decisão apoiada é a medida prevista na convenção. Então, se ela for submetida a um processo, a primeira coisa que deve ser oportunizada para ela é dizer, você prefere uma tomada de decisão apoiada? Sempre. Tomada de decisão apoiada, ela elege quem são as pessoas que vão auxiliá-la. Ela delimita quais são os atos para os quais ela precisa desse apoio. Ela vai dizer a qualquer tempo que ela não precisa mais. Porque a função do apoio é essa. É garantir a autonomia, a liberdade, a tomada das próprias decisões. Em determinado momento a gente espera que o apoio não seja mais necessário. Então também outro ponto no processo. Quando cabe tomar a decisão apoiada? Sempre. E ela tem que ser oferecida durante o processo. Outro ponto, esse eu também não vou me estender porque vocês tiveram um painel só sobre isso. A extensão do pedido pode ser para todos os atos da vida civil? Jamais. Se isso for requerido na petição inicial, ela tem que ser indeferida. Não pode. É impossível, juridicamente, você limitar qualquer direito que não seja patrimonial da pessoa com deficiência no âmbito da curatela. E aí, um outro ponto que às vezes o pessoal esquece, eu fiquei muito feliz de saber que em Guarulhos, onde eu atuo hoje, não na área da família, eu atuo na área civil, mas os colegas me disseram que todos os juízes aplicam a limitação do 1772 e do 1782 do Código Civil, que é o seguinte, você tinha, antes de todas essas mudanças, você ainda tinha a figura do pródigo, né, o gastão, que aliás é outro ponto que um dia o núcleo consumidor pode discutir, quer dizer, numa sociedade de consumo dá para falar em pródigo, né? Tudo que é bombardeado para a gente é consumo, 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 mas isso é outro ponto. O pródigo tinha a possibilidade da curatela já mais limitada, e o Código já falava antes, no artigo 1782, quais são os atos específicos que o pródigo poderia ter limitados pela curatela. A LBI vincula esses atos à curatela das pessoas com deficiência. Então hoje não é só qualquer ato patrimonial negocial, não, é emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, prática de atos que não sejam de mera administração, tem que falar um a um. Tanto o laudo quanto a sentença. Aí aqui os direitos que estão expressamente fora do âmbito de incidência, que a LBI fala, no artigo 6º e no 85, esse rol, eu tenho certeza que isso já foi falado ontem, é exemplificativo, na verdade tem que ser a interpretação mais restrita possível. Tudo que estiver fora daqueles atos nomeados no Código Civil não pode ser limitado pela curatela. Controle da prova, que era o que o Pedro estava falando, também concordo, é o cerne da questão hoje. É você conseguir, vejam, aqui eu trouxe os dois artigos, LBI. O juiz deverá ser assistido por equipe multidisciplinar. Entrevistará pessoalmente. Isso daqui não é poderá. Faz muita diferença a forma de enunciação disso daqui. A lei manda. O juiz cumpre. É processo. Processo é para ser cumprido. O CPC não. O CPC... não, aqui não é a comparação. O CPC fala de... Ai, gente, peraí. Isso é uma coisa legal do CPC, porque eu também quero, assim, se sair com uma mensagem para esse processo é a seguinte: necessidade de apoio não é
incapacidade. Você, então, na entrevista, se o juiz faz a pergunta da nota para uma pessoa cega, para uma pessoa surda, essa pessoa é incapaz? Não, você tem que propiciar todos os meios de acessibilidade. Todos os meios de acessibilidade. E o CPC fala, isso é muito bom do CPC, fala, né, o emprego de recurso tecnológico capaz de permitir que o interditando, a expressão ruim, hoje a gente fala curatelando, né, expressar suas vontades e preferências e responder às perguntas. Agora, se tiver um recurso tecnológico que permita ele expressar suas vontades, ele não precisa de curatela. E é uma questão de acessibilidade. Então, isso também é relevante de pensar no processo. Quer dizer, a pessoa não consegue tomar decisões e exprimir a vontade, ou a gente não consegue entender porque falta algum tipo de apoio, algum tipo de recurso de acessibilidade? Se a resposta for a 2, ação de interdição improcedente. Não cabe. O que cabe é o fornecimento desses apoios, das adaptações, do que for necessário. Controle da decisão judicial, também importante. A sentença deve constar razão e motivação para cada um dos atos que ele determinar que não precisa, que precisa de um curador. Né? Diz, a medida é protetiva e extraordinária. Quer dizer, você tem que justificar, não pode ser a nova interdição total. Né? Então você pega, sempre são todos os atos. Não, isso é banalizar, de novo, a mesma coisa. Aqui também, prometo que eu tô acabando. Critérios para você tanto definir o curador, quanto tomar qualquer tipo de decisão na curatela, vontade e preferências do interditando, a nomenclatura que a própria LBI, né, manteve. Tentou tirar, mas manteve. Mas isso é critério da convenção. Você não pode mais usar aquilo que nos processos da infância e juventude é utilizado, que é o critério do melhor interesse, que é o que o juiz acha, o que o promotor acha, o que o defensor acha, o que a sociedade acha que seria o melhor para aquela criança, adolescente. Para a pessoa com deficiência, isso não é válido. Você tem que tomar em conta as preferências daquela pessoa, o que ela já fez em vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela expressar, que é a preferência dela. O critério é do interesse da pessoa, e não o melhor interesse objetivamente considerado, o que seria, o que alguém naquelas condições decidiria. Isso é suprimir vontade. E aqui, e aí eu fecho, eu acho que isso também é importantíssimo. Pedro falou, se fizer o processo de curatela como ele deve ser, vai ficar difícil. Vai ficar difícil e tem que ficar. Curatela é uma medida excepcional. O processo tem que ser difícil. Ele tem que ser custoso, não para a pessoa que vai suportar para sempre a curatela. Para quem quer impor a curatela e para o judiciário, para que a gente lide com um direito existencial de reconhecimento como pessoa na medida do que ele merece. E aí tem o seguinte, acaba na decretação da curatela estabelecer quem é o curador? Claro que não. Você tem o dever de prestação de contas anual pela Lei Brasileira de Inclusão, que normalmente é dispensado, né, Pedro? Eu estou fora há um tempo, mas normalmente é dispensado. A defesa não pode dispensar em hipótese nenhuma a prestação de contas. Ah, mas a pessoa só recebe o benefício. Tá bom, mas a prestação de contas não serve só para isso. A prestação de contas serve para um acompanhamento periódico daquilo, porque a medida deve durar o menor tempo possível. E ela tem que ser revista periodicamente, isso está na letra da convenção também. Então, decretou a curatela, todo ano tem que ter uma audiência para prestação de contas, não só contábeis, para prestação de contas sobre o que foi feito. Né, o Código de Processo Civil, de novo, traz uma coisa bem legal, o 758, o curador deve buscar apoios apropriados à conquista da autonomia. Isso tem que estar na prestação de contas. O que você fez para conquistar a autonomia dessa pessoa, para liberar ela dessa curatela? E aí o CPC fala também da indispensabilidade no fim, mas claro, a gente tem que interpretar que essa indispensabilidade é também durante o exercício da curatela. Aqui a previsão da convenção, né? Período mais curto possível, submetidos à revisão regular. E acho que como um panorama geral do que dá para exigir na defesa, é isso. Minhas sugestões hoje são essas, para que a gente atue com a profundidade que esse processo tem. Não sei quais são as reflexões que surgiram aí, mas estamos de ouvidos abertos e mentes abertas para debater. Obrigado.